Você perseguiu o dinheiro por tempo demais. Você lutou, se preocupou, se esforçou e teve medo, vivendo como um mendigo desesperado em vez de um herdeiro divino. Mas hoje, sua luta termina. Hoje, você aprenderá uma frase poderosa, um decreto sagrado que tem o poder divino de mudar toda a sua vibração financeira e permitir que o dinheiro o encontre sem esforço. Veja, o dinheiro não foi feito para ser perseguido. O dinheiro foi feito para responder à sua palavra falada, ao seu comando claro, ao seu alinhamento espiritual. Sua palavra é lei, e o universo escuta atentamente, esperando o momento exato em que sua língua emite um decreto claro e inegociável. O dinheiro, em seu sentido mais verdadeiro, é simplesmente energia. É uma substância espiritual obediente que se move ao seu comando. Até agora, você pode ter, sem saber, emitido comandos de escassez, limitação ou adiamento, perguntando-se por que a abundância o evita. Hoje, esse equívoco é corrigido de forma permanente. Hoje, você aprenderá a frase que instrui a fonte infinita, a inteligência divina do universo, a abrir todas as portas ocultas da abundância. Hoje, você muda seu destino financeiro. O dinheiro não vai mais fugir de você. Ele vai procurá-lo, encontrá-lo, segui-lo e fluir até você de maneira fácil e incessante. Você não viverá mais em ansiedade financeira. Você viverá em certeza divina. Porque, quando você aprender a falar corretamente, entenderá clara e completamente que riqueza não é acidental. É vibracional. Riqueza não é algo arduamente conquistado. É algo espiritualmente comandado. E hoje sua língua se torna o instrumento divino que libera sua herança. Prepare seu espírito. Acalme sua dúvida. Você chegou ao ponto de virada. E a partir deste momento, sua vida financeira nunca mais será a mesma. O universo não é governado pela sorte, é governado por lei. Lei divina, precisa, imutável. E entre as mais elevadas está a lei da palavra falada. Desde o princípio, Deus criou com som, haja luz, e houve luz. A palavra não foi uma sugestão, não foi um desejo, foi um comando, e essa mesma autoridade divina lhe foi concedida. Sua voz não é enfeite, é força criativa. Cada palavra que você fala carrega vibração, e toda vibração emite instrução à substância do universo. Quando você fala com medo, esse medo ganha forma. Quando você fala a partir da verdade, a verdade se torna substância. Portanto, quando digo a você que uma única frase pode trazer dinheiro até você, não falo de fantasia, mas de lei eterna. A Escritura declara: decretarás uma coisa e ela te será estabelecida. Não diz que você precisa entendê-la, ganhá-la ou merecê-la. Diz que você precisa decretá-la. Decretar significa emitir um veredito espiritual, uma palavra final. É falado com autoridade, não com súplica. E a maioria das pessoas, quando se trata de dinheiro, fala como mendigos. Elas pedem, imploram, se preocupam e se perguntam, mas não declaram. Dizem: espero conseguir pagar. Ou, estou sempre quebrado. Ou, dinheiro simplesmente não vem fácil para mim. E assim, a lei, perfeitamente obediente, cumpre exatamente essas afirmações. Veja, a palavra falada não é metafórica, é mecânica. Ela põe a lei em movimento. Coloca as engrenagens do suprimento para funcionar. Abre ou fecha os portões da provisão. O dinheiro não se move com base em emoção ou esforço. Ele se move conforme a instrução vibracional. E a maneira mais clara de emitir essa instrução é por meio de uma fala espiritual ousada e rítmica. Não há neutralidade na fala. Cada palavra é uma causa, cada frase é uma semente, e a maioria está semeando sementes de pobreza com seu diálogo diário. Isso é caro demais, dizem. Nunca tenho o suficiente. Suspiram. E então se perguntam por que o dinheiro se esconde. Mas quem entende a lei sabe que o dinheiro não é escasso. Não é cruel. Não está escondido.
Está simplesmente esperando por um comando claro, vindo de uma voz espiritualmente alinhada. Deixe essa verdade penetrar sua alma. O dinheiro não é atraído pelo esforço, é atraído pela autoridade. E essa autoridade se expressa não por meio de estresse, mas por meio da fala. Quando você começa a falar como alguém que comanda a lei espiritual, tudo na sua vida começa a se mover. Recursos aparecem, oportunidades se abrem, portas antes trancadas escancaram, e não porque você correu atrás, mas porque você falou. Não subestime o poder de uma única frase bem proferida. Uma sentença dita em alinhamento espiritual, com repetição rítmica e crença inabalável, pode desfazer uma vida inteira de limitação financeira. Pode arrancar décadas de mentalidade de escassez. Pode reprogramar o subconsciente e instruir a inteligência divina a enviar dinheiro com rapidez, generosidade e sem resistência. Isso não é pensamento positivo. Não é desejar. Isso é lei. A mesma lei que governa as marés, os planetas, as estações. E ela não falha. Não dorme. Não discute. Simplesmente cumpre seu comando. Se esse comando está enraizado no medo ou na verdade, cabe a você decidir. Agora eu lhe darei a frase exata a ser proferida. Uma frase forjada no fogo divino. Uma frase que, quando falada com fidelidade e conforme a lei, deve trazer o dinheiro ao seu lado. Permita-me instruí-lo agora, não como o mundo ensina, mas como a verdade ensina. O mundo diz que você deve trabalhar mais, tentar mais, dar um jeito, varar noites e lutar para avançar. Mas a verdade diz: dize somente uma palavra e o meu servo será curado. A verdade diz: a vida e a morte estão no poder da língua. A verdade diz: sua palavra é sua varinha. Então, o que você tem feito com essa varinha? Você fala como criador ou como vítima? Você declara sua riqueza ou reclama sua falta? Você não pode falar duas línguas e esperar clareza do universo. Você não pode declarar abundância pela manhã e reclamar do dinheiro à tarde e esperar que a provisão divina obedeça. Pois a lei é clara. Ela responde à sua vibração dominante. E sua vibração dominante é estabelecida por repetição, ritmo e sentimento. Você deve escolher hoje tornar-se disciplinado na fala. Não casual, não brando, não reativo, mas deliberado, ousado, espiritual, rítmico. Porque sua vida reflete sua linguagem. Se sua conta bancária está em desordem, examine seu vocabulário. Se suas dívidas se multiplicam, examine suas declarações. Se suas necessidades sempre superam sua renda, não olhe para a economia. Olhe para sua língua, pois a boca é o portão por onde a provisão divina ou flui ou é bloqueada. Quando você fala a partir do medo, ativa a lei da substituição, porém ao contrário. Você substitui a verdade pela ilusão. Você diz: não posso pagar isso. E a lei responde: como desejar. Você diz: sempre aparece algum imprevisto. E a lei responde: que assim seja. Você diz: o dinheiro nunca permanece comigo. E então ele foge. A lei não o está punindo. Está servindo a você. Mas ela não pode servir aquilo que você se recusa a declarar. Portanto, eu o instruo. A partir de hoje, você não permitirá que sua língua profira uma única frase de falta. Você não repetirá o vocabulário de limitação do mundo. Você falará apenas o que deseja multiplicar. Declarará apenas o que deseja demonstrar. Pois sua palavra é o molde, e a substância divina é o material que o preenche. Todas as manhãs, antes de checar o celular, antes de tocar no trabalho, você falará. Todas as noites, antes de deitar a cabeça, você falará. Você falará com clareza. Falará como alguém que já está provido. Falará não como mendigo, mas como construtor. Não como quem procura, mas como quem proclama. Pois a boca do justo é fonte de vida, e hoje sua boca se torna uma fonte de riqueza. Não espere sentir-se rico para falar como os ricos. Fale primeiro. O sentimento seguirá sua frequência. As condições obedecerão à sua confissão.
Esta é a ordem divina da criação. A palavra vai primeiro. A declaração falada cria a forma invisível. Só então ela se torna visível. E quando falar, fale com sentimento. Fale com ritmo. Fale com a convicção absoluta de que o que você decreta já está estabelecido no invisível. Não se pergunte se está funcionando. Saiba que tem de funcionar, porque a lei nunca falha. Então eu lhe pergunto: você está pronto para falar como um mestre? Está pronto para emitir instruções financeiras ao universo, não a partir do medo, mas da autoridade divina? Está pronto para parar de buscar e começar a declarar? Então prepare seu espírito, porque agora eu lhe darei a frase exata. Um decreto espiritual testado pelo tempo, comprovado pela lei e cumprido pelo céu. Essa frase não pede dinheiro, ela o comanda. Não implora por provisão, ela a libera. E quando você a disser ritmicamente, diariamente, fielmente e conforme a lei, o dinheiro precisa encontrá-lo. A frase é esta: Espírito infinito, abre o caminho para a minha provisão imediata. Que tudo o que é meu por direito divino agora chegue até mim em grandes avalanches de abundância. Isto não é uma expressão poética, é um comando espiritual. É uma chave viva, forjada na verdade divina. Quando falada com fidelidade, move montanhas, dissolve atrasos e libera a provisão divina por canais que a mente racional jamais preveria. Você não está falando com uma pessoa, não está suplicando a uma instituição, está emitindo instrução ao Espírito Infinito, sua fonte, seu suprimento, a presença divina que orquestra toda a manifestação visível. Vamos dissecar esta sentença sagrada, palavra por palavra, para que sua alma alcance sua profundidade e seu espírito a pronuncie com autoridade inabalável. Espírito Infinito. Você começa se dirigindo à fonte, não ao emprego, não ao banco, não ao mercado. Você ignora todos os canais limitados e fala diretamente ao infinito, pois o dinheiro não é gerado pelo homem. Ele é distribuído por meio do homem, mas flui de Deus. Quando você diz Espírito Infinito, declara que sua confiança não está na economia, mas na eternidade. Reconhece que a inteligência divina é a origem de toda riqueza. Você volta seu olhar ao celeiro do céu, não às prateleiras dos homens. Abre o caminho. Isto é um comando, não uma sugestão. Você está instruindo a lei divina a remover toda interferência subconsciente, a dissolver todo bloqueio invisível e a revelar a porta aberta por onde flui seu suprimento. Esta é a lei da não resistência em ação. Você não está forçando resultados, está removendo atrito. Você não está empurrando, está abrindo passagem. E o espírito, sendo inteligência perfeita, sabe exatamente quais canais devem se abrir. Pode ser um telefonema, uma dívida cancelada, uma oferta de emprego, uma ideia criativa, mas será o caminho perfeito, o caminho pacífico, o caminho surpreendente. Você não decide o como. Você comanda que o caminho seja aberto, para a minha provisão imediata. Você não pede para um dia, não implora por algum dia. Você fala de agora, você fala de imediatismo. A demora divina nunca é negação divina. Mas muitos falaram vagamente, esperando provisão eventual. Chega. Você fala da sua provisão imediata, porque sabe que no espírito não há tempo. Há apenas ordem divina. O que é seu já existe no invisível. O único atraso está no seu comando. Agora, tendo falado conforme a lei, você reivindica sua provisão neste momento. Não apressado, não desesperado, mas exatamente no cronograma divino. Agora. Esta parte da frase põe em marcha a maquinaria espiritual que contorna limitações, rompe resistências e inunda o seu campo com provisão. É a lei da substituição, trocando o medo pela clareza. É a lei da expectativa, magnetizando o suprimento invisível em forma visível. Ao proferir estas palavras, saiba que você não está apenas repetindo uma fórmula espiritual. Está emitindo uma diretriz divina. Está comandando que os céus se movam, que os canais se abram e que a riqueza já destinada ao seu nome chegue sem demora.
Você não apenas diz a frase, você a declara. Você não a recita de memória. Você a profere com poder. Você fala como quem sabe, como quem não mais hesita, como quem parou de lutar e começou a comandar. E agora passamos à segunda metade deste decreto sagrado. As palavras que selam a instrução e convocam a avalanche. Chegamos ao movimento final do seu decreto falado. As palavras que completam o comando amplificam a corrente e sinalizam ao tesouro do céu para derramar em medida grande e inconfundível. A sentença conclui: que tudo o que é meu por direito divino agora chegue até mim em grandes avalanches de abundância. Que tudo o que é meu por direito divino. Não são as posses do orgulho, nem as riquezas do ego. Não são tesouros roubados, nem ganhos apressados. São as coisas que lhe pertencem por lei espiritual, já atribuídas, já preparadas, já completas no invisível. Esta frase afirma que você não toma o que não é seu, nem teme que o seu bem pertença a outro. Você não está em competição. Você está em alinhamento. Quando diz, por direito divino, você se alinha ao bem mais elevado de todos. Invoca a lei dos resultados corretos, bênçãos que abençoam todos os envolvidos. Não há culpa nessa provisão, nem confusão, nem concessões. Apenas provisão perfeita de modos perfeitos. Agora, chegue até mim. Este é o chamado da recepção magnética. Você não envia o seu bem para longe. Você o puxa para o agora. Você emite um comando de recolhimento. Essas palavras dissolvem todas as barreiras imaginárias: tempo, medo, distância, descrença. Eliminam a sala de espera. Cancelam o adiamento. Você não fala a partir da falta tentando atrair. Você fala a partir da lei, convocando o que já é seu. Não há súplica nessa voz. Não há incerteza, apenas recuperação confiante, em grandes avalanches de abundância. Esta frase final é poder sagrado. É o crescendo vibracional. Você não está falando de moedas ou pingos. Está comandando avalanches, não gotejos, mas enxurradas. Não porções, mas transbordamentos. Não ajuda limitada, mas excesso total. É a lei do aumento em movimento. Você não limita o universo a respostas pequenas. Você se permite receber no nível do excedente divino. A metáfora da avalanche não é por acaso. Avalanches são maciças, súbitas, irresistíveis. E é assim que o seu bem aparecerá quando você disser esta frase com ritmo e convicção. Não por canais pequenos e previsíveis, mas por força surpreendente, imensa, inegável. Você pode acordar com notícias que eliminam sua dívida. Pode receber um papel que nunca esperou. Pode obter um reembolso, um retorno, uma recompensa, uma liberação. Você não pode calcular o canal, mas deve confiar na lei. Diga esta frase diariamente, manhã e noite. Diga quando o medo se erguer. Diga quando a dúvida tentar sussurrar. Diga quando a falta parecer ameaçar, pois esta frase é sua espada espiritual. Ela corta as aparências e ordena que a realidade divina se manifeste. Diga em voz alta, com ritmo, com fôlego, com finalidade. Não murmure. Não peça desculpas. Você não é um paupérrimo. Você é um comandante divino. E deixe-me dizer claramente, não é a frase isolada que traz a provisão. É o espírito por trás da frase, a vibração de certeza, o acordo interior, a autoridade sagrada do seu comando falado. Quando você fala como um com Deus, quando emite esta frase como decreto divino, quando a repete fielmente e conforme a lei, então sim, o dinheiro precisa encontrá-lo. Não porque você teve sorte, mas porque você falou a lei. Não permita que ninguém o distraia desta verdade. Não deixe pensamento algum diluir sua autoridade. Você não precisa manipular, não precisa implorar, não precisa forçar. Precisa apenas falar. Fale com fidelidade, fale com ritmo, fale com ousadia. E veja o que necessariamente surgirá. Esta é a frase. Esta é a chave. Este é o ponto de virada. Agora vamos selar essa verdade mais fundo,
reprogramando sua mente para aceitar esta frase como sua nova realidade financeira. Você já proferiu a frase, já ouviu seu significado. Mas, até que seu subconsciente a aceite como verdade, sua vida externa continuará refletindo padrões antigos. Veja, o subconsciente é o jardim profundo da alma. Ele não responde à lógica, responde à repetição, à emoção e à imagem. Ele não discute com você, não questiona suas crenças, simplesmente aceita aquilo que você o deixa ouvir vezes suficientes. Por isso, agora você deve pegar sua frase falada e semeá-la deliberadamente no solo fértil da sua mente subconsciente, dia após dia, noite após noite. Não falhe uma vez e fique se perguntando. Não a sussurre timidamente e espere. Você precisa comandá-la ritmicamente até que se torne uma vibração viva em seu ser. Seu subconsciente, até aqui, aceitou frases como: não posso pagar, dinheiro está curto, nunca é suficiente. E assim, seu mundo externo obedeceu. Agora, você substitui as ervas daninhas pela semente divina. Você repete a sentença: Espírito infinito, abre o caminho para a minha provisão imediata. Até que seu subconsciente a aceite não como novidade, mas como lei. Não como desejo, mas como comando. Faça isso logo ao despertar. Faça isso por último, antes de dormir. Pois nesses momentos, o subconsciente está escancarado. Diga a frase devagar, com sentimento, como se a estivesse escrevendo com fogo na superfície da sua alma. Imagine o dinheiro já encontrando você. Pagamentos inesperados, avanços surpreendentes, transbordamento jubiloso. Veja, diga, sinta e saiba. Você deve criar um ritmo, manhã e noite. Não 5 vezes hoje e nunca mais. Não quando der vontade, mas com a disciplina de um guerreiro espiritual. Reprogramar não é místico, é mecânico. Se você dá ao subconsciente um novo comando vezes suficientes, ele precisa obedecer. Não se preocupe se, no começo, você não se sentir diferente. Fale mesmo assim. Não pare quando o mundo externo ainda parecer o mesmo. Fale mesmo assim. Você está falando através das aparências, não para elas. Você está emitindo um comando que contorna as circunstâncias e reescreve o projeto invisível que cria os resultados visíveis. Você pode começar a se sentir estranho ao dizer: ótimo, significa que a programação antiga está rachando. Pode sentir resistência. Ótimo, significa que você está interrompendo a vibração antiga. Mas fale mesmo assim. Fale apesar disso. Fale até que a frase se torne mais familiar do que o seu medo. Eu lhe digo a verdade. O mundo externo sempre se conforma à palavra interna. Se você reprogramar o subconsciente para crer que o dinheiro flui até você, então o mundo terá de obedecer. Portas terão de se abrir, atrasos terão de se dissolver, caminhos de abundância terão de aparecer, não pela sua força, mas pela sua boca. Esta é sua tarefa sagrada agora, não descobrir o como, não perseguir oportunidade, mas falar com convicção até que seu subconsciente creia total, profunda e permanentemente que o dinheiro o encontra sem resistência. E quando a mente estiver reprogramada, você não se esforçará mais, não perguntará mais se está funcionando. Você esperará a provisão tão naturalmente quanto espera o nascer do sol, porque já falou o suficiente para saber. Sua palavra é lei. Agora, avancemos para o desafio, seu teste de 7 dias de obediência, fé e domínio pela palavra. Agora que recebeu a verdade, você não é mais buscador, é proclamador. Não é mais quem questiona, é quem comanda. E assim, eu lhe proponho um desafio sagrado, não para provar seu valor, mas para ativar sua autoridade. Pelos próximos 7 dias consecutivos, você falará esta frase de manhã e à noite, sem desculpas, sem dúvida, sem adiamento. Espírito infinito, abre o caminho para a minha provisão imediata. Que tudo o que é meu por direito divino agora chegue até mim em grandes avalanches de abundância.
Você a dirá com fôlego. Você a dirá com ritmo. Você a dirá em voz alta, não na cabeça, não na teoria, mas em voz alta, onde o ar a recebe, onde a vibração é enviada, onde a lei é ativada. A cada manhã, antes que o mundo invada, você vai pausar e falar essas palavras como lei. Você as declarará não como mendigo pedindo misericórdia, mas como soberano espiritual emitindo comando. E a cada noite, antes de cruzar o limiar do sono, falará de novo, selando seu subconsciente com a provisão divina. Isto não é um mantra, não é um amuleto, é um decreto legal falado diariamente. Ele começará a mover o invisível, e o invisível governa o visível. O que você vê hoje é apenas o eco das palavras que falou no passado. Se você quer novos resultados, novos influxos, novo dinheiro, novas manifestações, precisa falar uma nova vibração. Por estes 7 dias, você está proibido de falar falta. Você não dirá, estou quebrado. Não reclamará de dinheiro. Não repetirá a linguagem do medo, da dívida ou do atraso. Sua língua pertence ao Espírito agora. Suas palavras são a equipe de construção do céu. E eu lhe faço esta promessa, tão certo quanto a lei divina é exata. Se você falar esta frase fielmente por 7 manhãs e 7 noites, sem contradição, com reverência e ritmo, algo vai mudar. Você pode receber um cheque, uma dívida perdoada, uma oferta de trabalho, um reembolso, uma ideia criativa que muda tudo. Você não precisa saber como, precisa apenas ser fiel ao comando. Não pergunte, está funcionando? Essa pergunta revela descrença. Tem de funcionar. A lei não mente. O Espírito não esquece. Sua palavra não volta vazia. Você não fala para fazer algo acontecer. Você fala porque já aconteceu. Que cada dia se torne mais confiante. Que cada noite se torne mais rendida. Que sua voz se torne mais alinhada, mais segura, mais rítmica. E não apenas diga, sinta. Sinta a avalanche enquanto diz. Visualize as comportas da riqueza se abrindo. Ouça o som do dinheiro fluindo. Sinta o aroma da provisão. Deixe todo o seu ser concordar. Este desafio não é sobre dinheiro. É sobre alinhamento. É sobre confiança. É sobre tornar-se a pessoa que comanda a riqueza porque se tornou riqueza em vibração. Leve isso a sério. Trate como sagrado. Escreva a frase, colhe-a, carregue-a, diga-a e registre o que acontecer. Porque quando você fala a verdade, a vida se rearranja para obedecê-lo. Diga em voz alta agora: eu aceito o desafio de 7 dias. Eu me comprometo a falar esta frase manhã e noite. Eu espero a demonstração divina e confio na lei. Você agora aceitou seu papel de comandante divino. Você cruzou da dúvida para o domínio. E agora, prepare-se para o retorno, pois o que você falou já está a caminho. Em seguida, selaremos seu comando com ritmo, com fogo e com finalidade espiritual, por meio da sequência de afirmações de impacto. Agora, selamos a obra. Ancoramos a lei. Gravamos a verdade no subconsciente. Essas afirmações não são desejos, são decretos espirituais. Fale-as em voz alta, devagar, ritmicamente. Deixe que cada palavra atravesse seu corpo como eletricidade. Que sua língua se torne uma vara de poder divino e sua voz uma trombeta da ordem celestial. Diga-as agora e diga com ousadia: o dinheiro vem a mim com rapidez, facilidade e continuidade. Você não persegue mais o dinheiro. Ele vem até você. A corrida acabou. A luta terminou. Você falou seu alinhamento e agora recebe com graça. Eu comando a provisão divina e ela aparece sob graça, de maneiras perfeitas. Você não implora mais. Você comanda. Você não espera mais. Você recebe. A graça traz suavemente. A lei traz com precisão. O Espírito traz na hora certa. Eu estou em perfeita harmonia com toda a riqueza que me pertence por direito divino. Não há conflito, nem culpa, nem confusão. O que é seu não pode ser tomado. O que é seu não pertence a outrem. Você o recebe por inteiro,
livremente e conforme a lei. Eu caminho no ritmo da abundância. Eu falo e o dinheiro se move. Você não adivinha mais. Você sabe. Anda como quem é ouvido no céu. Você fala e as engrenagens da provisão começam a girar. O Espírito Infinito agora abre todos os canais. Minha sentença foi proferida. Minha demonstração é certa. Está feito. A frase já deixou seus lábios e entrou na maquinaria da lei espiritual. A manifestação não é mais opcional. É inevitável. Agora, o selo final, diga com fogo. Minha palavra é lei. O dinheiro me encontra. Já está feito. Pausa. Respire. Deixe isso assentar em seus ossos. Isso não é mais teoria, é sua identidade. Você se tornou a palavra, tornou-se o canal, tornou-se a autoridade. E agora, com a verdade ancorada, você está pronto para o convite sagrado. O chamado suave para continuar trilhando este caminho, não como buscador, mas como proclamador da lei. Agora que você falou a lei, agora que recebeu a frase, agora que aceitou o comando de 7 dias, você não deve desaparecer de volta no esquecimento. A lei divina requer constância. O subconsciente requer reforço. E seu espírito, tendo sido despertado, agora requer ritmo para sustentar sua ascensão. Assim, eu o convido, não como seguidor, mas como coproclamador da verdade, a permanecer ancorado nesta vibração. Comente abaixo e fale seu decreto neste espaço de poder. Diga, eu falo a frase e o dinheiro me encontra agora. Não por atenção, mas para ancoragem, confirmação e finalidade espiritual. Se esta palavra despertou algo em você, se sua alma agora se move, se sua mente está sendo reprogramada, permaneça perto da fonte da verdade. Inscreva-se, não por entretenimento, mas por alinhamento. Que cada novo ensinamento seja outra pedra em sua fundação. Que cada ritmo de verdade que você ouvir o mantenha caminhando na lei, e não no medo. Volte sempre. Reassista ao desafio de 7 dias. Diga a frase repetidas vezes até que seus resultados o tornem inabalável. E quando sua demonstração aparecer, e ela aparecerá, volte e compartilhe, pois seu testemunho se torna o ponto de virada de outra pessoa. Você não é mais quem espera. Não é mais quem duvida. Agora você é quem fala, quem comanda, quem recebe. Você agora caminha em domínio espiritual. E assim é.